Salve, salve rapaziada, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo, mais um cortezinho top aqui do nosso canal. Porque o Vascão promete uma máquina para a temporada de 2024, hein, galera? Porque agora tem tudo pro Vasco dar certo. Com o Alexandre Matos, por onde ele passou, ele ganhou títulos. Ele saiu aí fazendo contratações a rodo, mas conseguiu ganhar títulos. Vamos falar a verdade, né? Temporada passada e na anterior, onde ele parece que estava no Galo, né? Não fez tantas contratações, não gastou tanto dinheiro como ele gastou no Palmeiras. E mesmo assim ele conseguiu ser campeão e no Galo, por isso aqui, ó, ele não foi campeão da Libertadores, né? Por isso aqui, por causa do regulamento que ainda era do gol marcado fora de casa, porque senão o Galo naquela ocasião poderia ter sim eliminado o Palmeiras e chegado contra o Flamengo na final. O Galo era o melhor time da temporada naquele ano de 2021, né? 2021 parece. O Galo era o melhor time, mas acabou aí ficando. Mas não, né? Ganhou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Será que o Vasco vai conseguir brigar por título ano que vem? Essa temporada foi uma das mais difíceis de todos os tempos dos pontos corridos. A temporada do ano que vem tende a ser difícil também, hein, galera? Daqui a pouco tem drone da renovação de Ramon no Vasco, com o Vasco da Gama. Mas antes, a gente vai ver, o Vasco divulgou as primeiras falas do Alexandre Matos à frente do Vascão. Cadê? A agenda de Alexandre Matos, novo diretor de futebol do Vasco, foi cheia. Ele se reuniu com Lúcio Barbosa, CEO do clube, e também foi ao CT Moacir Barbosa para conhecer a nova estrutura. Acho que o Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa, na sua ideia de planejamento, já com as suas ideias de melhorar a estrutura, a própria estrutura que hoje está aqui também já me deu uma alegria em perceber que tem muito daquilo que a gente entende ser o correto para que as coisas caminhem bem. Alexandre Matos foi anunciado nesta segunda-feira. Ele rescindiu com o Atlético Paranaense e chegou ao Rio na manhã de terça-feira. Matos tem 47 anos e tem boas passagens pelo futebol brasileiro, pelo Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. No currículo, venceu 4 vezes o Campeonato Brasileiro, além de ter levado o Atlético Paranaense à final da Libertadores no ano passado. Então é um desafio gigantesco, mas como profissional que sou, que adoro esses desafios, estou encarando com muito orgulho e honra. Essas são as duas palavras que eu posso te dizer. E o movimento do Vasco, nessa reta final do ano, já para pensar em 2024, está sendo interessante. A gente falou isso durante aqui essa semana, né, o Pedrosa? Primeiro traz o Alexandre e também a renovação. Você já fala da renovação do Ramon, que tá... Aliás, o homem tá cheio de tiquiquiqui, hein? Que ele ouviu de lá, que ele ouviu de cá, que ele vai contar. Mas em relação a esse cara aqui, boas falas do Alexandre, e é uma expectativa muito alta com relação à torcida também, né? Como foi bem recebido o nome dele com a torcida do Vasco? Sem dúvida alguma. Inclusive, o Vasco fez um belo trabalho nas redes sociais de anunciar um cara como esse. Como eu disse aqui no programa, o Vasco contratou um craque fora de campo, um craque que monta um times de craque. Para você ter uma noção, Fernando, dos 11 últimos campeões brasileiros, o Matos ou montou ou participou da montagem de 7. Caramba! Então, assim, é absurdo o que esse cara faz, a bagagem que ele tem dispensa comentários. E já falei aqui, para mim é um recado para o mercado. É um recado de que estamos prontos para montar um time campeão também, um time competitivo. E dinheiro vai ter, pelo menos na teoria vai ter. Eu já falei aqui no programa também, o Vasco vai receber nessa temporada 270 milhões da 777. É o maior ano de investimento da 777. Ah, Pedrosa, mas é só em setembro. Só que o orçamento é traçado agora. Inclusive, até das conversas que a gente estava tendo aqui em relação ao orçamento do Flamengo, é muito raro o Flamengo contratar jogador à vista, como vai fazer com o De La Cruz. A maioria dos jogadores e dos clubes, eles contratam parceladamente. Então você se compromete com aquele valor e parcela. E eu tô falando isso, gente, uma prática do futebol mundial, não é só brasileiro não. Então, apesar do orçamento desse dinheiro estar previsto para cair em setembro, você traça um orçamento agora para poder fazer isso. E quando você traz o Alexandre Matos, você tem que dar garantia que ele vai ter orçamento. Sim. E não é porque ele gasta demais. Ele gasta demais, mas ele também vende muito bem. Ele também entrega times com médio, alto orçamento. Ele é esse cara. E o Ramon Dias também fez essa exigência. E
e a gente pode conversar sobre o que você quer falar aí. A gente vai conversar, o Vene, ele já vai falar em relação a tudo que ele está sabendo do Ramon e também essa renovação. Agora, para a gente fechar esse assunto do Alexandre com você, Vene, se a gente for olhar, o orçamento do Vasco vai ser bem maior que o do Flamengo, mas em contrapartida a gente tem que pensar que o Flamengo já tem um elenco pronto e o Vasco tem, claro, já tem uma espinha dorsal, mas que vai precisar de mais retoque que o Flamengo. Só um detalhe, antes do Vene comentar, é 270 milhões para tudo, não é só para o futebol. É diferente do Flamengo. O Flamengo vai ter 160 milhões de reais para investir no futebol. Direitos econômicos. O caso dos 270 milhões do Vasco, ele é investimento de forma geral. É folha salarial, é CT. Só que isso eu estou contando apenas investimento da 777. O clube tem suas próprias receitas, que é um a mais. Direito de televisão, sócio, venda de jogador. Então, só para explicar, para não ficar parecendo que o Vasco tem um orçamento maior do que o Flamengo. Sim, tá perfeito. muito longe ainda. E outra, nem tem como comparar, assim. Eu acho que o Flamengo tem feito um trabalho na revolução financeira, assim, desde 2013. Então, o Vasco está começando agora, embora tenha se tornado SAF. Eu acho leviano da nossa parte, ou qualquer pessoa, tentar comparar o orçamento do Flamengo e do Vasco. Não tem como. Acho que o Vasco está trilhando um caminho que o Flamengo trilhou. Está tomando aquele remedinho que muito clube não gosta de tomar, a verdade é essa. E o Vasco está no caminho certo agora. Pelo bem do Vasco, ainda bem que não caiu para a Série B, porque ia dificultar muito mais a vida do Vasco. Sobre o Alexandre Matos, eu estava até conversando com um empresário que tem uma ótima ligação com ele, que é o André Cury, inclusive o Pedrosa conhece muito bem também. Inclusive é o empresário que colocou o Ramon no Vasco. Ele falou, o Alexandre Matos, se quiser, ele vende gelo lá na Antártida para você. Se você estiver lá, ele vai vender gelo para você, porque é um cara que sabe negociar muito bem. Ele até me contou uma história que eu, particularmente, nem lembrava disso. O Dudu, que hoje está no Palmeiras, faz sucesso, é ídolo, ele quase foi para o São Paulo e no fim das contas, o Alexandre Matos foi, tentou a contratação dele, conseguiu e hoje está tendo sucesso lá. Então, assim, é um cara que no mercado sabe negociar muito bem. Repito o que eu falei ontem, para mim, uma baita contratação no Vasco. O telefone do Pedrosa tocou, Você é muito rápido, DJ Careca. Vai te falar pra ele. Ele é muito. Ele é diferenciado. Como é que é o teu Instagram, DJ Careca? DJ Careca SBT, né? Segue o homem lá, que o homem faz festa de casamento, festa de não sei o quê. Ó, ele é bom. Ô, Pedrosa, o telefone tocou, algumas pessoas falaram com você esse negócio de telefone, de drone, não sei o quê. Fala da renovação do Ramon e o que você escutou sobre o homem. Vamos lá, Fernanda Maia. É muito importante a gente frisar que essa notícia de que o Ramon não tinha nenhuma chance de sair do Vasco da Gama foi dada na semana passada. Sim. Enquanto todo mundo estava com medo de post, de não sei o quê, especulando, eu falei, não há nenhum indício e o Ramon quer continuar no Vasco da Gama, ele quer continuar sendo o técnico do Vasco, só que ele fez exigências. Exigências em qual situação? Melhora, obviamente, no material humano dentro de campo, eles querem competir, o Vasco não pode mais passar pela situação que passou e eles deixaram isso claro, eles querem jogadores para contratar, para competir e já falei isso aqui, se vai ganhar título ou não, isso é outra história, mas ele quer montar um time com condições de competir com os melhores do Brasil. Essa foi uma das exigências do Ramon. Melhora no CT, melhora no material humano e mudança total na estrutura de futebol. Algo que já vinha sendo conversado mesmo antes do Vasco permanecer na Série A. Porque o Ramon tem a intenção. Então, o que eu tive hoje? A confirmação e aí uma excelente notícia para a torcida do Vasco, que essas exigências vão ser atendidas. O Vasco garantiu isso e, inclusive, eles acertaram aí, estão próximos, muito próximos de assinar uma renovação até dezembro de 2025. E digo mais, coisa que eu não vi ninguém falando na imprensa. Isso com a fonte que eu apurei, que eu conversei, eles tinham a intenção, inclusive, de renovar de 2 a 4 anos. Então, vão cravar até dezembro de 2025, mas com a possibilidade de mais 2 anos para que eles continuem. Seria realmente uma dinastia aí da família Dias. Por quê? Eu já falei isso também no podcast que eu fui nessa semana. O Emiliano Dias e o Ramon Dias muito provavelmente vão estar fazendo o seu último trabalho juntos, como pai e filho, como técnico e auxiliar técnico. Porque o Emiliano, com toda a bagagem que ele acumulou junto com o pai dele, com o estudo que ele tem, com o profissional que ele tem a intenção de ser técnico. Então, não é impossível, num final de contrato, o Ramon ou exercer outra função, ou até se aposentar, seguir a vida dele, e o Emiliano Dias continuar. Mas, repito, eles querem continuar, eles estão apaixonados pelo Rio de Janeiro, eles estão muito felizes com o carinho da torcida do Vasco, coisa que a gente trouxe na semana passada, e hoje eu pude ter a confirmação de uma fonte muito próxima a eles, que eles ficam para 2025, até dezembro, com possibilidade até, nesse contrato, de renovar para mais 4 anos. Só um instantinho, tá? Cara, os caras vêm forte ano que vem, né? Vem.
Tô com medo, mano. Tá com medo? Tô com medo. Ah, tô com medo. Só um minutinho. Não, esquece. Ramon Dias não voando. Ramon. Esquece. Pedrinho presidente. Pedrinho presidente. Porra, calma aí. Aí o cara, o Ramon, sei que lá, contrata a longo prazo, igual aquele cara isso. Marcelo lá no River. É isso. Ficou lá um tempão, negócio de Libertadores. Não. Vai ser igual Abel Ferreira no Palmeiras. Dinastia, como o Pedro Que é disse. assim. Então Não, bom. que não é nem segredo, é curiosidade. Então fala. Antes do Gadiardo, quem treinou o River Plate, na recuperação do River Plate, foi o Ramon Dias. Quem contratou o Everton Ribeiro no Cruzeiro foi o Alexandre Matos. E quem montou o Palmeiras para essa dinastia toda foi o Alexandre Matos. E quem venceu o Flamengo no Mundial, na semifinal? Foi o Ramon Dias. Ué, vou fazer o quê? Vamos ver a arte do Souza. Tá aí o homem. O homem fica. O Careca de HD já tinha falado aqui Perfeito. na semana passada. Ficou nervoso porque é bobo. Ô boba. Quem acompanha sabe. É, quem tá aqui todo dia já sabia. Não tá com dor de estômago à toa, tá? De bobeira. Vamos ver agora. A gente pediu pro nosso estagiário Hugo fazer a arte do Souza, não foi? A gente Perfeito. pediu e tá aqui. Pra quem não lembra da carinha do Souza, tá aí na tela, né? O Souza no Vasco, será? Números do atleta nos últimos anos. O Beijing, ele teve 20 jogos esse ano, né? 2023. 4 gols, 2 assistências e nenhuma lesão. Isso, como isso virou um ponto para ser discutido, né? Em relação aos atletas, né? O Besiktas, com temporada 21-22, 26 jogos, 2 gols, 1 assistência e tá aí, ó, 4 lesões. Mas se a gente olhar numa proporção, ficou fora só de 4 jogos. Sim. Ele ficou no Besiktas, aliás, muito tempo, mas teve uma passagem 21-22 e 19-20 com 9 jogos, nenhum gol, 2 assistências e nenhuma lesão. Foi quando ele chegou, né? Foi, Isso aí. aqui na segunda passagem, É. Na primeira passagem. a primeira passagem dele. A segunda ele inclusive foi capitão. Essa passagem aqui dos 19 até os 21, esses 52 jogos, que inclusive foi a melhor temporada dele nos últimos anos, ele foi capitão também do Besiktas. Muito bem. Aqui tem que tá assim, Hoje ele tá com depois. quantos anos? Cara, eu acho que ele tá com 37? 35. Fica mais Deixa eu fácil ver a gente aqui. olhar aqui, ó. Foi do... Já a gente vai pro Rafa. O Rafael, lateral do Botafogo, continua recuperando aí tua lesão. De 19 até 22 ele ficou no Besiktas. Então esses são os 34 números aí. anos, Vene. Ele teve nenhuma lesão na primeira passagem, 2 lesões na segunda no segundo temporada, 4 na terceira temporada, 5 na outra temporada e nenhuma lesão na última temporada. A gente também não sabe o tamanho dessas lesões, né? Às vezes é uma coisa pequena, às vezes O Souza ele teve 2 É. lesões graves no joelho, aí ele se recuperou, ele levou até a Steph aqui do Brasil para poder cuidar dele. É um cara muito dedicado, muito profissional. E ele, como eu falei ontem aqui, cara, ele falou que tá bem, tá 100%, que ele Isso é precisa bom. de ritmo de jogo. Isso é muito bom, muito aí tá os números do Souza, que pode ser que pinte no Vascão. ser. O Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco promete, tá muita gente, né? Tem muita gente com a expectativa lá no alto. Tem gente que com muita expectativa com o Vasco para a temporada de 2024. O Vasco vai destinar 270 milhões de investimento. Ah, mas não tá incluso o salário. Mano, as receitas pagam o salário do jogador. Não existe, mano. O clube, ele paga, geralmente o clube, ele paga, ainda sobra ainda, tá? O patrocínio, TV e tal, paga e sobra, mano. Esse negócio de salário de jogador, isso aí, se um clube tiver não conseguindo pagar salário de jogador, é porque algo muito errado tem e a tendência é cair, né? Se você tem jogadores e não tem receita estimada ali para pagar isso, então o salário dos jogadores vão ser pagos fora esse dinheiro da 777. Então quer dizer que se o Vasco fizer pelo menos desse dinheiro aí, uns 150, 160 milhões em investimento, meu irmão, 160 milhões, você consegue fazer um estrago gigantesco no mercado, consegue trazer jogadores bons, né? Não existe bom e barato, porque também não tem barato, né? 20 milhões já não é barato. Aqui no Brasil tem muito jogador bom dando sopa aí. E eu acredito que o Alexandre Matos vai fazer o possível, vai trazer muita gente e esse time do Vasco vai ser muito competitivo.
o Palmeiras tá querendo tirar o Gabriel Peck. Aí é sacanagem se o Vasco vender o Gabriel Peck, né? Você tá precisando contratar. Você tá precisando trazer jogadores. Bom, aí você vai e perde o jogador bom, aí não dá, né? Só se for por uma porrada de dinheiro mesmo. Mas caso contrário, não dá pro Vasco perder o Gabriel Peck, né? E o Alexandre Matos, ó, segundo aí o site One Football, né? O Vasco tá tentando trazer o Felipe Coutinho e se conseguir, rapaz, tem talento. Eu acho que ele faz chover aqui, hein? Vai chover. E a gente tendo o Alexandre Matos aí, acho que esse cara tem um poder nas mãos de estar conseguindo trazer esse jogador. O negócio é que o salário do Coutinho ele é impagável aqui no Brasil, né? Para ele vir para cá, ele teria que aceitar uma redução salarial drástica, porque ele ganha aproximadamente 10 milhões de reais. 10 milhas, mano, o cara ganha. 10 milhas, né? É muita grana, bicho. Conseguiu isso daí, né? Conseguiu aumentar seu salário com o seu futebol, né? O cara jogava, não acompanho mais ele, não sei, acho que ele tá no Aston Villa, né? Nem sei em qual time que ele tá jogando, mas ele jogou muito futebol. Hoje ele seria um craque aqui no Brasil. O futebol aqui no Brasil é muito fraco, muito limitado, né? Basta a gente ver os jogadores que saem daqui, chega lá e não consegue fazer muita coisa, que é o caso do Scarpa. Mas se ele vir aqui pro Vasco, vai fazer chover. Não entendi também porque o Vasco não tentou. Acho que também já tem, né? O Renato Augusto do Corinthians já vai jogar no Fluminense. Já era, não tem mais jeito. Tava falando em Soteldo, mas depois do que ele aprontou aí, não caberia também o Soteldo, né? Mas tem muito jogador ainda aí, cara. Tem jogadores aí que podem sim reforçar esse time do Vasco e acredito que o Alexandre Matos vai buscar os melhores com o menor preço possível, porque o bom e barato não existe, mas com o menor preço possível o Vasco bem muito competitivo na próxima temporada. Só que o torcedor não deve já esperar no Carioca que o Vasco chegue arregaçando tudo, né? Porque existe uma adaptação do time. O Vasco vai fazer uma pré-temporada fora, segundo o que eu andei lendo aí, né? Vai fazer uma pré-temporada fora. Vai tentar ali pegar o time do Messi. Olha, coragem. Enfrentar o time do Messi. Até porque o time não é lá essas coisas, não. O time é meia boca, né? Mas tem o Messi.